No meio das veredas secas do sertão de Pernambuco, Virgulino Ferreira Lampião, o rei do cangaço, viveu um dos encontros mais assustadores e inesperados da sua trajetória. Uma noite iluminada pela lua cheia, um grito ecoou no mato, e quando o Lampião apontou seu rifle, deu de cara com uma criatura que desafiava tudo que ele já havia enfrentado. Um lobisomem faminto, atormentado pela maldição. Mas o que aconteceu ali foi além de uma simples luta, uma batalha entre o bem e o mal, entre a fé e a fera. E o que Lampião fez naquela noite vai te surpreender. Fica comigo até o fim, porque essa história vai mexer contigo. O rei do cangaço e o monstro da noite. No coração árido do sertão, onde a lei era imposta à bala e a fé era a última esperança, um nome ecoava com a força de um trovão: Lampião, o rei do cangaço. Mas e se eu te dissesse que, além de enfrentar volantes e traições, Virgulino Ferreira da Silva encarou algo muito mais antigo e aterrorizante? Prepare-se para uma história onde a lenda do cangaço se choca com o sobrenatural mais sombrio. A lenda inesperada e o nosso pacto. Sim, estamos falando de um lobisomem, uma criatura das noites de lua cheia, que, segundo relatos sussurrados no sertão, cruzou o caminho do homem mais temido do Nordeste. Será que o rei do cangaço, com toda a sua bravura e crueldade, sucumbiria a uma besta lendária ou a derrotaria com a mesma ferocidade que impunha aos seus inimigos? Antes de desvendarmos este mistério, te convido a se juntar à nossa comunidade de desbravadores de lendas. Clique no botão de inscrever-se e ative o sininho para não perder nenhuma de nossas jornadas. O sertão, palco de mitos e dureza. O sertão de Pernambuco, no início do século XX, era um lugar de extremos. A seca impiedosa esculpia a paisagem e a alma de seu povo, forçando-os a viver entre a fé cega e a superstição mais profunda. Era um terreno fértil para o surgimento de lendas, onde o inexplicável se tornava parte do cotidiano, moldando medos e esperanças. O fenômeno Lampião. Nesse cenário de miséria e mistério, Lampião emergiu como um paradoxo. Bandido para uns, justiceiro para outros e um ícone de resistência para muitos. Sua figura era envolta num misticismo peculiar, com histórias de invulnerabilidade e pactos diabólicos que o tornavam quase lendário em vida. Sua mera presença era capaz de inspirar tanto terror quanto admiração. Mas se Lampião era uma lenda humana, o lobisomem era uma lenda ancestral, um horror que vinha das profundezas da noite. No Nordeste, a criatura não era apenas um homem que se transformava em lobo, mas sim uma entidade híbrida, com características humanas e bestiais, sedenta por carne e sangue, temida por sua ferocidade e sua ligação com a lua cheia. Era o terror que espreitava nas sombras, punindo os incautos. Rumores na Caatinga, o início do pesadelo. Foi em meados da década de 1920, em algum ponto escondido do sertão pernambucano, que os primeiros sussurros começaram a circular. Contavam histórias de animais mutilados de forma brutal, de rebanhos inteiros dizimados e, mais pior, de pessoas desaparecidas sem deixar rastros nas noites de lua cheia. Um pânico silencioso começou a se espalhar pelas pequenas vilas e fazendas isoladas. Os ouvidos atentos do rei do cangaço.
Esses relatos, carregados de medo e misticismo, logo chegaram aos ouvidos de Lampião e seu bando. Acostumados a lidar com ameaças humanas e a dureza da natureza, a ideia de uma criatura sobrenatural gerou uma mistura de ceticismo e curiosidade. Alguns cangaceiros riam das histórias de velhas, mas Lampião, sempre atento aos sinais do povo, percebeu a profundidade do terror. A maldição atacou uma vila protegida por Lampião. A lenda deixou de ser apenas um boato quando a criatura atacou uma pequena vila que supostamente estava sob a proteção de Lampião. Casas invadidas, portas arrombadas e, mais uma vez, a ausência de um habitante, levando consigo não só o corpo, mas também a paz da comunidade. Esse evento não era apenas um crime, era um desafio direto à autoridade do rei do cangaço. Para Lampião, a situação era clara. Um ataque à sua jurisdição não poderia ficar impune, fosse o agressor homem ou monstro. Ignorar a ameaça seria minar sua própria lenda e o respeito que impunha. Era hora de provar que nem mesmo as forças do além poderiam desafiar o rei do cangaço em seu próprio domínio. Ele ordenou que seu bando se preparasse para caçar a criatura. No rastro da besta, uma caçada macabra. A caçada começou sob a lua cheia, com Lampião e seus homens vasculhando a caatinga. O silêncio da noite era quebrado apenas pelo farfalhar dos arbustos e o ranger das armas. Cada sombra parecia abrigar um perigo, cada ruído distante o presságio de um ataque. A tensão era palpável e até mesmo os cangaceiros mais destemidos sentiam um calafrio na espinha. O primeiro avistamento, o terror em carne e ossos. Foi de repente, em uma clareira iluminada pela pálida luz lunar, que a criatura se revelou. Não era um lobo comum, nem um homem disfarçado. Era uma figura imponente, um híbrido grotesco de homem e besta, com pelos escuros, garras afiadas e olhos que brilhavam com uma malícia sobrenatural. O lobisomem estava diante deles, uivando para a lua, um som que gelou o sangue dos cangaceiros. Lampião encara o monstro. Mesmo diante da visão horripilante, Lampião não vacilou. Seus olhos fixaram-se na criatura, avaliando-a com a mesma frieza que usava para seus inimigos humanos. Ele ergueu seu rifle, mas sabia que balas comuns poderiam não ser suficientes. A batalha que estava prestes a começar não seria apenas um confronto físico, mas um embate entre o homem e o mito. A estratégia do rei do cangaço. Lampião, com sua astúcia lendária, não atacou cegamente. Ele observou, estudou os movimentos da criatura, buscando uma fraqueza, um ponto vulnerável. O lobisomem, por sua vez, parecia testar a coragem dos homens, rugindo e avançando em investidas rápidas, mas sem se comprometer totalmente. A tensão era quase insuportável, um jogo mortal de gato e rato sob o véu da noite. O confronto feroz. Quando o lobisomem finalmente investiu com força total, a clareira se transformou num turbilhão de poeira e gritos. Tiros ecoaram, mas pareciam apenas irritar a besta, que avançava com fúria cega. Os cangaceiros lutavam com bravura, mas a criatura era rápida, forte e parecia imune aos projéteis. Lampião sabia que precisava de algo mais, algo que transcendesse a munição comum. A arma secreta e o ponto fraco. A lenda diz que Lampião, prevendo a natureza sobrenatural do inimigo, havia preparado algo especial. Uma bala de prata abençoada por um padre local, ou talvez uma faca com cabo de juazeiro, um símbolo de resistência e fé.
Com um movimento rápido e preciso, Lampião mirou em um ponto específico, o coração, a garganta ou talvez o ponto de sua transformação, e atacou. A queda da besta ou sua fuga misteriosa. O ataque de Lampião foi certeiro. Um uivo de dor cortou a noite, diferente de qualquer som que os cangaceiros já haviam ouvido. A criatura cambaleou e, em meio à confusão, desapareceu na escuridão da caatinga tão rápido quando havia surgido. Não se sabia se o lobisomem havia sido morto ou apenas ferido, mas o terror da noite havia sido dissipado e a vitória era de Lampião. O amanhecer da lenda. Com o primeiro raio de sol, o bando inspecionou a clareira. Rastros de sangue, marcas de garras no chão e a certeza de que haviam enfrentado algo além da compreensão humana. A história do confronto entre Lampião e o lobisomem se espalhou como fogo na caatinga, adicionando mais uma camada à lenda do Rei do Cangaço, tornando-o ainda mais temido e respeitado. A mistificação de Lampião. Essa lenda, verídica ou não, reforçou a aura de invulnerabilidade e poder sobrenatural que cercava Lampião. Para o povo do sertão, ele não era apenas um homem, mas uma força da natureza, capaz de enfrentar tanto os homens quanto os demônios. A história do lobisomem se tornou mais um capítulo na saga do cangaceiro que desafiava tudo e a todos. Mito, realidade e o poder da crença. Mas o que realmente aconteceu naquela noite? Foi um encontro genuíno com o sobrenatural? Ou uma interpretação aterrorizante de um animal selvagem, talvez um lobo-guará, amplificado pelo medo e pela superstição do povo sertanejo? De qualquer forma, a lenda serve para nos lembrar como a mente humana, em face do desconhecido, é capaz de criar narrativas poderosas. E você, o que acha dessa batalha épica? Lampião realmente enfrentou um lobisomem ou foi mais uma lenda para engrandecer seu nome? Deixe o seu comentário abaixo e compartilhe sua opinião.